Shabbat Shalom a todos presentes aí a um café da manhã. Você é muito bem-vindo conosco nessa manhã de Shabbat. A todos vocês, muito obrigado pela visita e realmente a participação de vocês é fundamental. Não poderíamos faltar nesse Shabbat, nessa manhã fria, com nossa família Rodrigues. Aí estamos com a senhora Regiane. E aí, senhora Regiane, o café está agradável? Bom dia, Shabbat Shalom. Sim, tá muito agradável. Muito bom, obrigado aí. O café da manhã hoje está florido, tem uma florzinha na mesa e temos aí o senhor Yaron comendo pão. E aí, senhor Yaron, tudo bem? Sim. Tudo bem. E o senhor Esdras Vinícius? Esdras Vinícius, o rapaz da política. Obrigado aí. E aí, o senhor Atos Baruch, muito bom. Aquele sorriso da manhã. Ótimo. E aí, senhor Esdras Vinícius, novidade, o que você tem a nos dizer dessa política brasileira? Bom, Shabbat Shalom a todos. Um bom dia, boa tarde para todo mundo. Bom, essa semana a gente teve, digamos, dois grandes acontecimentos, né? O primeiro, aqui onde nós moramos, para quem não sabe, chamado Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E foi a primeira cidade do Brasil a decretar que não é mais obrigatório o uso de máscaras. Somos os primeiros. Estamos livres. Assim, eu ainda não testei porque eu ainda não fui no centro. Mas eu quero muito andar lá pelo centro, entrando nas lojas e falar máscara, não sei o que, e eu posso simplesmente responder. O prefeito decretou. Não. É uma coisa legal, para que mais cidades se espalhem, né, com isso. Mas se indica uma coisa muito boa também para Caxias, né? Se eles tiraram a obrigatoriedade de máscara, logo não vai ter obrigatoriedade de passaporte sanitário. É uma coisa meio que leva a outra. E Caxias está nesse ritmo, né? Isso aí acaba ajudando muito também na campanha do Washington Reis, que é o prefeito aqui de Caxias, justamente para o Senado, até para o governo do estado. Porque da forma que ele administrou Caxias, desde o começo, ele não fechou Caxias, ele não fechou o comércio, ele não tirou agora a obrigatoriedade de máscara, como a primeira cidade do Brasil. Ou seja, continuar nesse ritmo, né, acaba que fica uma coisa boa, isso ajuda muito ele, mesmo sendo ele do MDB, acaba ajudando bastante na campanha dele. E outra questão que aconteceu essa semana foi uma questão tanto polêmica, mas para quem entende o mínimo de economia entende o que foi necessário. O Bolsonaro ele vetou a distribuição de absorventes para mulheres de baixa renda. Até aí parece uma coisa, nossa, que monstro, horrível, não sei o que, só que aí tem um detalhe. Isso ia custar 5 bilhões dos cofres públicos. E é aquilo. Muita gente estava falando, nossa, mas o negócio ia ser de graça, não sei o que, então. Vai começar que tem um custo para ser gratuito. Não existe uma coisa que é gratuita, que é falada pelo governo. O governo fala que é de grátis, né? É de grátis. Alguém vai pagar. E esse alguém é a grande maioria da população brasileira, né? Através de impostos. Aí o que acontece? Todo mundo tá fazendo aquilo, nossa, não sei o que, eles estão lá, vetou, blá blá blá. Mas, gente, é um gasto muito alto. É 5 bilhões anuais, isso é muito dinheiro. Eu entendo por que foi vetado. Isso ia dar um problema nos cofres públicos, né? Mas aí as fraldas geriátricas foram aprovadas, né? Oi? As fraldas geriátricas foram aprovadas, Beleza. sem ter decreto. Isso é uma outra questão. A questão mesmo é que a Tabata Amaral, né, a deputada que estava de frente para isso, ela agora está naquela situação de tentando aumentar o que tá. O Paulo Guedes ele deu uma nova sugestão. Ele até pode liberar o orçamento para isso, desde que seja reduzido o número de salários parlamentares. Dá 5 bilhões anualmente, se você for contabilizar. Então, no fundo eleitoral, né? É aquilo. Quer tirar de um lado, mas não quer tirar do outro. O que seria necessário, mas não vai do outro. É um jogo econômico que eles fazem entre eles, mas, no geral, o que pode se dizer? Não é uma coisa bonita, tipo, nossa, vetou uma coisa que é necessidade. Sim, vetou, mas pela questão do custo, né? Pela questão do custo absurdo que isso ia ser, foi necessário, né? É aquilo, você eu gasto aqui, você não pode gastar com os dois. Mas foi isso, a semana grande foi isso. Muito obrigado aí pelas notícias que tangem o nosso país.
E também pelas informações. E o café está agradável, senhor? Tranquilo. Muito bom, obrigado. Senhor Yaron, e aí o que tem a nos falar sobre Terrilim, Salmos? Bom, ele é Salmos, o Salmos 2 que eu vou falar, o 1, aliás. E... Não atrapalha, senhora Regiane, deixa seu filho falar. Obrigado. Bom, ótimo. Agora pode falar, senhor Yaron. Bom, essa semana eu estudei de Terrilim foi que se você segue o caminho bom, você deve seguir aquele caminho que você... Deve seguir um caminho de felicidade. Se você segue o caminho mau, você vai seguir a maldade. E vou dar um exemplo, que é assim, vamos supor, você está na escola, você sai da sala de aula, você vê um grupo ali falando mal da sua amiga, você fica lá calado, a diretora vem e fala que vai dar suspensão para todo mundo que estava ali falando mal. Aí você está no caminho de mal, você está no ciclo mal. Aí quando você vai você está saindo da sala de aula e pro refeitório daquele mesmo grupo, é só ignorar eles e você vai seguir o caminho bom. Bom, então vamos lá, eu vou tentar organizar suas ideias. Eu consegui entender o que você quis dizer. Você saindo de uma sala de aula e encontrando no corredor um grupo de colegas falando mal da sua amiga, é isso, né? E aí o que ocorre? A Torá recomenda que você não deva ficar perto dessa roda, porque você pode acabar se dando mal. Aí você segue direto para o seu refeitório. Porque se a diretora passar ali, vai levar todo mundo para a sala dela, inclusive você. Confirma? Sim. Muito bom. Isso está em Salmo 1º, certo? Certo. E o que você achou do Salmo 1º? Você gostou? Gostei. Gostou? Sim. Muito bom para você? Sim. Muito bom, senhor Yaron. Então, semana que vem a gente vai falar sobre Terrilim capítulo 2, ou Salmo 2, certo? Sim. Salmo Ótimo. E a natação? Como é que tá a natação? Bom, ontem o professor pegou pesado pra mim pro Eggs e tô cansado. Tá cansado? Sim, com muita dor aqui. Muita dor, tá desenvolvendo, isso é ótimo. Obrigado aí, senhor Yaron, um ótimo café da manhã. E não poderia, vou falar com a senhora, calma aí, fica nervosa não. E aí, senhor Atos Baruch, nós temos agora um novo painel de ideias aqui contigo, certo? Sim. Então, é aquele sorriso, isso mesmo. Bom, uma das coisas que você me falou aí, você até está estudando, fica uma visão melhor aqui, a luz. Isso, a luz aí. Melhor. O café tá agradável? Também, sim. Tá. Uma das coisas que foi dito aí, que você tem estudado, tem observado, é que assim como a biografia de um homem começa na história de seus ancestrais, nossa pátria não pode ser compreendida daquele que concebeu e a gestou. O que tem isso a ver, assim, com a Torá? Bom dia a todos, Shabbat Shalom a todos. Shalom? Então, sobre isso, o que isso tem a ver com a Torá eu vou falar um pouquinho de história aqui. De história que eu vou falar agora. Temos que oferecer um Brasil para o brasileiro. Por quê? Quando o brasileiro não conhece a sua história, não sabe da sua história, ele está fadado a repetir a sua história e vai continuar assim por geração e por geração. Então, o que isso tem a ver com a Torá? Quando o monoteísta, o judeu que estuda a Torá, ele não vê sua história passada, vê como é que era a história do Moisés, de Abel, Isabel e de outros personagens, de acordo com a história, ele vai ficar desinformado, passando de geração em geração em geração. No Brasil, infelizmente, está assim, com a maioria das pessoas. Poucas pessoas sabem da história, não só do Brasil, mas também sabem da história da Torá também. Então, por isso que é importante estudar a história, para ter informação e não olhar para o passado, porque quando o ser humano olha para o passado, ele vai ver que ele fez erros no passado. A gente tem que olhar para o passado e ver, a gente tem que aprender com nossos erros para não repetir. Então, estude história e não repita seus erros. Muito bom, senhor Atos Baruch, obrigado aí pelas informações e essa palhinha aí. Você tem estudado muito pelo Brasil Paralelo, certo? Sim. É bom? É bom, um bom canal de história, de política, vale a pena ver, vale a ver todos. Muito bom, então, muito obrigado aí, um ótimo café da manhã. Senhora Rejane, você está aí ansiosa? Fale, mulher, fale. Eu não tô ansiosa, não, mas criança. Bom dia, já falei, né?
Shabbat Shalom, sejam bem-vindos ao nosso canal. Fique à vontade, curtir, compartilhar. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal. Convido você a se inscrever no nosso canal e nos ajude a espalhar o bem, por gentileza. Tem essa porção de hoje, é a porção de Noa, né? Sobre tudo que o Alisson falou, ele está se preparando, está estudando bastante, né? E parece até que é ele que está fazendo faculdade, está estudando muito, acorda cedinho. Lá de ele você, é muito Adri. disciplinado, ele estuda mais do que o Esdras. Tem meus horários. Ele é muito disciplinado, né? Eu tenho muito orgulho do Atos, assim, por ele ser um menino muito esforçado. Acho que isso eu devo ressaltar. Eu tenho orgulho dos três, mas no momento eu tô puxando um pouco de sardinha pro Atos, né? Enfim, a porção da semana é a porção de Noa. Noa, ela tem alguns destaques, assim, né? Importantes. Tem a Torre de Babel, tem o dilúvio. O dilúvio em hebraico se chama Mabul, né? O Mabul, ele aconteceu por conta de alguns detalhes. O Eterno construiu o mundo, né? Criou tudo, criou o homem, e 10 gerações depois de Adão, que foi o primeiro homem, ele não estava feliz com a população técnica. O Eterno ficou, então, triste com a humanidade por conta do comportamento. É dito, né, no Talmud, que qual que era o comportamento? As pessoas viviam, na verdade, na época de Noa, para quem não sabe, é Noé, né? Noa, as pessoas viviam numa anarquia, né? Cometendo todos os tipos de atrocidades que você puder imaginar. E não tinha uma forma de sentenciar. Não havia leis para proteger a população ou para proteger você mesmo. Até contra você, contra si próprio. Não havia lei nenhuma que te protegesse. E no meio dessa bagunça toda surgiu uma pessoa que pensava fora da caixinha. Acreditava que era importante ter ordem, era importante simetria, né? Era importante construir e ensinar os filhos coisas que eram, vamos dizer assim, que fosse durar uma outra geração. E aí o Eterno veio até ele e falou para ele construir essa arca, porque ele iria destruir a humanidade. O Eterno deu um prazo gigante, deu 120 anos de prazo para ele construir essa arca da aliança. Da aliança não, essa arca, a arca da aliança lá na frente. Essa arca, e ele começou a construção. Quando ele estava terminando de construir, né, os animais inclusive já estavam lá dentro, já estavam quase fechando, começou a chuva, e aí ele ainda convidou as pessoas, e as pessoas ainda assim preferiram não entrar. Em todo momento o Eterno quer resgatar a humanidade, né? O Eterno pensa em dizimar a humanidade, mas ao mesmo tempo ele pensa em dar uma chance. O Eterno ele é a favor da recuperação, da segunda chance. Ele gosta de dar a segunda chance para a humanidade, mesmo a humanidade não merecendo. Era um povo que estava aberto a canibalismo, incesto, prostituição. As pessoas andavam peladas, porque se elas vestissem uma roupa, elas seriam roubadas na rua. Se alguém, eu gostei daquele lenço da Rejane, eu ia ser tomado, e eu não tinha para quem reivindicar a justiça. Aquela roupa que a Rejane estava usando. Então era preferível andar sem roupa, as pessoas andavam sem roupa. Era um período assim terrível, de muita crueldade. Fora os assassinatos, né, que eram da forma mais brutal que se possa imaginar. E aí surge o Noa. Noa, ele é a 10ª geração depois de Adão. Acho que já falei. E ele é diferente de todo mundo, porque ele entende que o Eterno existe, que existe uma coisa que é natural e é também sobrenatural, e que deseja o bem para a humanidade. Então ele quer seguir uma diretriz diferente do que a comunidade mundial na época, né, estava seguindo. E aí quando as águas sobem, tem essas curiosidades. As águas subiram e desceram, ou seja, a chuva vinha de cima e de baixo vinha aquela água quente. Então o povo ali daquela região foi o quê? Cozido, né, de certa forma. As águas termais subiram e cobriram, dito que cobriu todo o planeta, o mundo inteiro ficou inundado, né? Essa questão do
destruir a humanidade, porque o Eterno se arrependeu, porque o Eterno nos criou, nos projetou para cuidar da natureza, para a gente cuidar um do outro, para a gente honrar o nome dele. E não para se autodestruir como estava acontecendo. As pessoas nasciam e não estavam evoluindo, não estavam tendo educação, não estavam tendo limite. É importante regra, é importante, porque sem regra tudo desanda, né? E aí a história deixa de ser contada e a anarquia continua. Então, se você tem uma regra, se você está em algum local que você percebe que não cumprem as regras, esse local ele é tendencioso, é um local perigoso para você estar. Se afaste o mais rápido possível, sem nem olhar para trás. É importante você eu tenho dificuldade em cumprir regras, mas automaticamente nós já praticamente nascemos cumprindo regra. É regra geral que quando o bebê está com fome, ele chora e a mãe vem e alimenta. Quando ele está com sujeira nas fraldinhas, ele também chora, a mãe vem e limpa ele. É uma regra universal que a gente vai seguindo. E a nossa vida ela tem que ser dotada de regras, né? Essa porção ela fala também da Torre de Babel, que a Bíblia coloca, para quem lê só na Bíblia, quem estuda ali a história de Noé só na Bíblia, pensa que foi assim: acabou o dilúvio, o povo voltou rapidamente e construiu a Torre de Babel. A gente sabe que passou muito mais de 300 anos desde que a arca pousou ali, né? Desde quando o Eterno anunciou para Noé, tem a questão do tempo. Passaram-se 120 anos até que Noé construísse a arca. Depois dos 120 anos, passou mais um ano dentro da arca, boiando, né? Boiando ali até que a arca conseguisse parar em terra para poder os animais saírem da arca e Noé oferecer o sacrifício. Tem muito detalhe dentro dessa porção, né? Dentro do Midrash ou do Talmud, para quem estuda somente ali o que está na Bíblia, né? Fica só com a introdução da história de Moisés. É algo muito superficial, muito rasinho para dizer que conhece a história de Noé, né? Porque a história de Noé ela é uma das grandes histórias, né? Tanto que ele era diferente da população comum. Tem relatos assim, de que ele era albino, ele era gigante. Dentro da história de Noé tem a história do gigante Og, que quando a arca começou a flutuar, o gigante Og se agarrou na arca e sobreviveu. Noé alimentava ele enquanto isso. E o Og, ele entra ali na história de Noé e ele vai até lá, depois do Êxodo, que quem mata ele é o Moisés. Então, assim, tem muitas informações dentro dessa porção. Ela é maravilhosa. Essas primeiras porções, para mim, né, que fala da criação do homem, depois vem a história de Noé, e a próxima, assim, é a minha segunda preferida, que é Ler Lerá, a próxima semana, que é a história de Abraão, que inclusive termina essa porção de hoje falando sobre Abraão, né? Sobre a introdução de Abraão, e tem assim uma comparação de Abraão e Noé. Porque Abraão superou em grandeza Noé? Porque quando o Eterno falou para Noé, eu vou destruir o mundo, Noé só se interessou em salvar apenas a família dele. Mas quando o Eterno falou para Abraão, eu vou destruir Sodoma, Gomorra e algumas outras cidades ali vizinhas, vou destruir tudo. O que Abraão fez? Abraão não parou não quis salvar apenas a família dele. Abraão imediatamente intercedeu pelaquela população ali, daquelas cidadezinhas, né, que seriam destruídas, ficou desesperado, pediu para o Eterno não destruir, implorou. Então isso coloca Abraão, né, como o pai da fé, porque ele intercedia pelas pessoas que ele nem conhecia, que ele nem se importava com o comportamento dessas pessoas, né? Então, assim, uma das coisas que te coloca bem visto aos olhos do Eterno é quando você intercede pelas pessoas, né? Quando você pede misericórdia pela vida dos seus inimigos, quando você pede misericórdia pela vida dos seus filhos, dos seus amigos, é importante interceder, né? A famosa oração, orar pelas pessoas que estão em sua volta. Era isso que Abraão fazia, e por isso ele se destaca nessa porção como sendo maior do que o próprio
Noa. Que tem outra curiosidade que Noé é a 10ª geração depois de Adão e Abraão é a 10ª geração depois de Noé. Inclusive, Abraão estudou com o filho de Noé, né? Encerra nesse ponto, que é quando Abraão faz a oferenda para o Melquisedeque conhecido, né? Então, Melquisedeque, ele é o Shem, que é o filho de Noé. E ele conta toda a história, né? Desde quando o povo teve o problema da morte lá por afogamento até o período ali em que Abraão está vivendo. Essa porção ela tem muita curiosidade sobre a questão da idade, né, dos personagens. Era comum viver até os 900 anos, quando o homem completava seus 21, 25 anos, mantinha aquela aparência, eles não tinham aparência de homens velhos. E aí essa porção, né, ela traz também uma outra curiosidade dentro do Talmud, que foi Abraão que pediu ao Eterno a questão do envelhecimento, porque quando ele teve Isaac, eles tinham a mesma aparência, e aí as pessoas vinham conversar com Isaac achando que era Abraão, eles eram muito semelhantes, assim, a aparência física, e ele falou com o Eterno: poxa, Eterno, me dê um sinal de respeito, eu queria que as pessoas olhassem para mim e percebessem que eu sou o pai de Isaac. Então o Eterno deu a velhice, e assim começa o primeiro homem a envelhecer na história é Abraão. As pessoas que são bem vaidosas, né, quando descobrem isso, ficam: poxa, que burrice, hein? Que bola fora que Abraão deu, hein? Mas é isso. E essa porção, eu sugiro que você leia, né, pesquise na internet. Ela tem muita informação. E é isso. Monte a sua mesa de Shabbat. Estude as leis do Eterno e coloque em prática. No mais, tenha uma boa vida, uma boa semana. Uma boa semana para a senhora também, senhora Rejane. Muito obrigado pelas informações. Daria uma palavrinha agora com o seu marido. Vou falar comigo bem. Shabbat Shalom a todos aí presentes. Muito obrigado aí por acompanhar o café da manhã com a gente. Bom, como a gente está fazendo agora uma nova série também sobre Taná. Taná, para quem não sabe, é aquele restante da Bíblia, né? Vamos chamar restante entre aspas, né? Uma continuidade que é de Josué, de acordo com os padrões já oficiais, até Malaquias. Nós estamos dividindo aí, são 3 anos, tá? São 3 anos de rodada de Taná para fazer a segunda rodada de Taná. Já a Torá é anualmente, né? Faz a porção anual, e a Taná de 3 em 3 anos. Semana passada eu falei sobre Josué, Taná de Josué, e aí resumindo, falava aí: seja forte e corajoso e não fique desanimado durante as diversidades. Isso foi a Taná, o resumo da Taná de Josué da semana passada. Dessa semana, que é hoje, né, eu estou classificando a Taná dos preparativos. Então, preparativos é o seguinte: você vai se preparar para conquistar a sua terra. Então, para conquistar a sua terra, tem algumas regras a serem seguidas. Cada um conquistar a sua terra. Vamos dar um exemplo. O Esdras é conquistar a faculdade dele, o Atos conquistar natação, ou concurso público, a Regiane, e por aí vai, né? Cada um tem que conquistar a sua terra, seus lotes de terra, sua casa. Essas conquistas de terra, elas exigem preparação. Então, a Taná orienta o seguinte: primeiro, arranje comida. Quando estava escrito assim, arranje comida para o acampamento, que estavam deixando Josué, Moisés tinha falecido e Josué já estava assumindo. Primeira ordem que ele deu: arranje comida. Avise o povo inteiro para arranjar comida, ter provisão e se organizar. Isso quer dizer que para a gente, em época que está previamente já uma época de luta, de guerra, a gente tem que se organizar. Então, esse arrumar comida significa o seguinte: faça exercício físico, perca a sua barriga, fique bem preparado fisicamente, estude. É época de se preparar, porque você está numa luta, a vida é uma luta, mas há aquele momento de tranquilidade. Então é época de se preparar. Então, arranjar comida significa se organizar, estocar. Não comida física que eu estou falando de comida no sentido de se organizar para uma luta. E em seguida, tomar posse da terra. Oh, bonita palavra, né? Tomar posse da terra significa lutar. Vocês vão brigar. Brigar significa aquela palpitação cardíaca, aquele mal-estar, pressão alta, tristeza, lágrima no banheiro.
Conheço de histórias de pessoas que pegam uma toalha, colocam nos dentes e começam a chorar e gritar, porque tremenda é a luta e a dificuldade para conquistar a sua terra. Mas lava-se o rosto, se mantém forte e dá continuidade. Terceiro ponto aí, mulheres e crianças fiquem do lado do rio. Homens vão atravessar o rio. Significa que há uma estratégia aí a ser preparada. Todas as mulheres e crianças precisam ficar, ou seja, aquilo que é de bem precioso para você deve ficar resguardado, não deve ser colocado diante de uma luta. Então, se você vai entrar numa luta, numa batalha, não exponha aquilo que é de precioso para você durante uma batalha. Mas você precisa atravessar o rio, você precisa colocar as caras, você precisa pegar nas armas e ir em frente. Se você não fizer isso, você não vai conquistar a sua terra prometida, você não vai conquistar aquilo que tanto procura. E em seguida, após a luta, tá? Se você vencer, você vai voltar para o deleite da sua família. Você não perdeu a sua família. Isso significa a organização, a estratégia. Está em Taná lá. E em seguida, após a luta, tá? Você tem essa parte aí que fala sobre o êxito, né? Mas principalmente por obedecer a Josué. O significado de obedecer a Josué é obedecer a uma liderança. Se você não tem acesso a um rabino, acesso a uma pessoa que não tenha como te explicar a Torá, tem o rabino Rony Gurvitz, né? Qual é o nome? Gurvitz, esse nome aí, entendeu? Então o que acontece? O rabino Rony, não conquista, né? Conquista não. Qual o nome? Contraste. Então, pelo contraste, você tem acesso ali ensinos e informações sobre Torá. E isso fica acessível a qualquer brasileiro em qualquer parte do território brasileiro com muito mais facilidade. Então, você pode fazer ali um referencial de liderança para que você possa avançar. Mas se você já tem pessoas que te orientam, te explicam, mantenha essa ordem. Mas principalmente, mantenha-se fiel ao ensino da Torá. Agora, durante uma luta, durante toda uma organização que você fez, no meio do caminho, você desobedece, você fracassa, você não tem êxito, aí você não tem como retornar para a família, você perde tudo, você morre em campo de batalha. Então não pense bem antes de entrar no campo de batalha, numa conquista, para que você não tenha fracassos. Então a multidão de conselho ajuda uma decisão sábia. E acima de tudo, tá? Seja forte, corajoso. É o tempo todo, a Torá nos orienta e Taná está falando sobre isso. Essa Taná de hoje ainda continua com a ideia inicial. Seja forte e corajoso. Tá? No mais aí, a todos um ótimo Shabat, um bom café da manhã e um Shalom.